Queridos, nós estamos numa série de mensagens que nós estamos chamando de Não há mais trevas, brilhou a luz. Nós, semana passada, falamos sobre o poder de Jesus, que é a luz do mundo. Quando Jesus entra, as trevas precisam se dissipar. Nós estamos falando sobre libertação de poderes malignos, libertação da nossa própria alma, libertação da onde as trevas começam a invadir o nosso discernimento, a forma com que nós estamos vendo a vida e a forma com que nós estamos nos comportando. Nós estamos falando sobre esse ambiente de Jesus já venceu as trevas. E hoje eu quero dar o tema a essa mensagem, trevas em retirada. Diga comigo, trevas em retirada. Diga mais uma vez, trevas em retirada. João capítulo 1, versículo 5 diz assim: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu não sei quantos de vocês estão vendo uma escuridão aqui, mas um simples facho de luz quebra a escuridão. Um simples facho de luz faz com que as trevas percam a sua força. Um simples facho de luz pode trazer clareza para a vida de alguém. Pega o seu celular agora, acenda a lanterna do seu celular. Uma pequena lanterna pode começar a trazer luz para onde há escuridão. Agora você imagine aonde Jesus entra. Você imagina na escuridão da nossa vida, escuridão da nossa alma, onde Jesus, Ele começa a manifestar a sua bondade, a sua glória. Você imagina o que começa a acontecer na nossa vida. Pode acender as luzes, obrigado. Pode apagar a sua lanterna. Irmãos, e a luta da luz contra as trevas não é uma luta entre iguais. A batalha entre a luz e as trevas não é uma batalha 50% contra 50%. É desleal essa luta. Porque quando você chega numa rua escura, num ambiente escuro, mesmo que seja uma pequena luz, essa luz, ela se destaca nas trevas. As trevas não conseguem suprimir a luz, mas a luz consegue dissipar as trevas, naturalmente falando. E esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Jesus. Quando Ele entra, toda a escuridão começa a ter claridade. Tem que ir embora. E é por isso que não é uma luta entre iguais. E eu quero falar com vocês sobre batalha espiritual, as trevas que retrocedem. Irmãos, no nível de batalha espiritual, muitos têm um entendimento de batalha espiritual com a força das trevas. E eles dão tanto valor para o ambiente maligno, para Satanás e seus demônios, que muitas vezes na nossa vida, quando a gente vai até orar, a gente está amarrado, o diabo está contra mim, e essa é uma luta, o inferno está vindo contra mim, quantos demônios estão agindo, e eu repreendo, Senhor me dá força, porque está difícil, eu sei que eles são fortes, Senhor, mas está difícil, e muitas pessoas valorizam o ambiente das trevas, muitas pessoas inclusive têm medo desse ambiente das trevas, quando na verdade, irmãos, quando a luz brilha, quando o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele entra e Ele ativa poder em nós, nada, nenhum império das trevas, nenhuma hoste da maldade, nenhum trabalho feito em qualquer tipo de religião que possa criar situações para gerar maldade, nós declaramos, é maior o poder do Senhor sobre nossa vida, é maior a glória de Deus em nossa vida, e é por isso que batalha espiritual é um nível
não de batalha entre iguais. É o Criador contra a criatura. É o Deus poderoso guerreando contra as trevas que foram geradas da maldade do ser caído. É por isso, irmãos, que não existe algo na batalha espiritual que para aqueles que estão em Cristo Jesus que possam trazer medo, que possa trazer medo ou preocupação. E não importa quão grande seja a escuridão, quando Jesus entra, tudo muda. Por isso que João afirma: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A palavra usada para derrotar também pode significar compreender, resistir, apagar. Ou seja, as trevas estão trabalhando para sufocar. As trevas estão trabalhando para resistir você, para resistir à obra de Deus na sua vida e para enganar a percepção de fé de cada um de nós. Eu estava voltando de São Paulo, nós estivemos lá no encontro de pastores essa semana, e nós fomos de carro com o pastor Luiz da Comunidade Cristã de Curitiba. Na volta nós ficamos presos num congestionamento na BR-116, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Nós conseguimos fazer um retorno e nós paramos em Registro para poder pegar um hotel ali e dormir no hotel. O pastor Luiz tinha uma conferência na Comunidade Cristã de Curitiba, não conseguiu chegar a tempo para a conferência dele. E nessa conversa que nós tivemos juntos, eu falei para ele que a gente estava fazendo essa série de mensagens sobre libertação, e ele me contou uma coisa. Ele disse: Márcio, nós tínhamos um pastor lá, bem daquele raiz, daquele pastor velhinho, e alguns irmãos começaram a dizer para ele: parece que a igreja não tem mais o poder que tinha antes, não fica manifestando pessoas com espíritos malignos, não há possessão, não há mais endemoniados na igreja. E ele disse: engano seu. Aquele pastor velhinho disse: engano seu, porque antes o demônio precisava se manifestar no corpo, mas hoje ele está prendendo as pessoas na mente. E quando um demônio prende uma pessoa na mente, quando uma estrutura maligna começa a prender a mente, é pior do que apenas uma possessão no corpo. Irmãos, e eu entendo bem do que é ver uma igreja que tem ambiente espiritual, onde havia muitos endemoniados. Eu cresci nesse tipo de igreja. A avó da Naine, aonde eu me converti, era uma pastora de libertação, uma senhora poderosa. Eu me lembro, ela tinha uma igreja aqui na Almirante Alexandrino, próximo da gente, e eu vi aquela mulher expulsando todo tipo de pessoas presas com demônios em seus corpos. Havia tanto trabalho de macumbaria, que eu vi as pessoas vomitando obras de macumbaria com sapo seco. Eu via bolos de cabelo com agulhas, as pessoas vomitando aquilo. Era algo terrível, eu nunca podia imaginar que podia sair de dentro de um corpo humano aquilo. Eu vi, e mais do que eu vi, ela pegava aquelas coisas e ela colocava dentro de um copo, de um vidro de Hellmann's, e fechava e colocava no armário do escritório. E quando a gente chegava, uma pessoa chegava e dizia: aqui, ó, essa pessoa estava presa nisso, Jesus libertou. Essa pessoa estava presa naquilo, Jesus libertou. Essa pessoa aqui estava presa naquilo outro, Jesus a libertou. E eu ficava pensando: meu Deus, que coragem dessa mulher. Então eu vi muito isso acontecer. Mas em cada estação o inimigo projeta níveis de batalha espiritual que muitas vezes nós não discernimos. E é tão importante a igreja discernir a estação, o ambiente, em que área da nossa mente o inimigo pode estar nos prendendo. E é por isso, irmãos, que apesar de todo esse nível de batalha espiritual, uma coisa é certa: Jesus já venceu a nossa batalha. Jesus já é vitorioso na nossa guerra. Não há nada que possa impedir. Quando a luz chega, as trevas precisam ir embora. Por isso o inimigo tenta cegar, resistir. O inimigo tenta enganar para que você não viva a vida que Deus tem para você. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas sobre libertação nessa noite.
A primeira coisa, existe algo que Jesus nos ensinou que é a arma principal para vencer o inimigo. Seja na mente, seja em casa, seja no trabalho, seja em um território, seja em uma cidade, seja de um pecado, seja de um comportamento inadequado, qualquer coisa, tem uma arma poderosa para vencer o inimigo. E o que é interessante é que Jesus vive essa realidade para nos mostrar qual é essa arma. Lembra quando Jesus foi ser batizado por João Batista no Rio Jordão? João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. E quando Jesus é batizado, os céus se abrem, e a voz de Deus ecoa para que todos pudessem ouvir, e a voz de Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então o que você imagina depois que o Filho de Deus encarnado em um corpo humano, recebe do céu essa voz dizendo: eis o meu filho amado. Depois disso, eu imagino que Jesus já ia sair dali fazendo milagres, Jesus já ia sair dali tomando o reino, restaurando a política, Jesus já ia implantar o reino eterno naquele momento. Afinal de contas, Deus reconheceu o filho dele. Eu fico imaginando se num domingo normal, um culto desse cheio da presença, todos vocês veem esse teto se abrir, e Deus lança a voz dele para algumas pessoas, mas como eu estou com a palavra, eu vou dizer: Deus fala sobre mim, e Deus diz assim: Márcio, você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Irmãos, ninguém ia me segurar depois desse culto. Eu ia sair depois desse culto, irmão, sabendo que Deus estava comigo. Eu ia dizer para aquela montanha: sai dali, vai para lá. Eu ia dizer assim: olha, abra-se todas as portas. Eu ia olhar para alguns terrenos aqui ao redor e dizer assim: Senhor, dá esse terreno para nós, que nós precisamos de estacionamento para o teu povo. Senhor, não, irmão, mas eu ia fazer uma coisa. Por quê? Porque Deus está comigo. Eu ouvi, vocês ouviram também, ninguém ia duvidar. Todos vocês: vai lá, pastor, é isso mesmo, ninguém segura nós. Mas olha o que Deus fez com Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Depois que ele ouviu isso, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito de Deus ao deserto. Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve... O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Repita comigo: está escrito. Mais uma vez: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Satanás. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Satanás usou a mesma ferramenta de batalha que Jesus usou. Ele disse: dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo bateu em retirada, e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, que cena! O Deus poderoso, a luz do mundo, nós lemos semana passada, estava desde o início, co-criador de todas as coisas. Agora, depois de ouvir: é o meu filho amado, Deus o leva para o deserto. E ele passa por um período de tentação.
E ele tem uma dura batalha espiritual com Satanás, não é com o demônio, é com o próprio Satanás. Irmãos, pode um filho de Deus enfrentar níveis de batalha espiritual? Pode um filho de Deus enfrentar alguns ataques do inimigo? Pode alguém que depois de ter passado por momentos bem fortes na presença de Deus, você está convicto da tua fé e você enfrentar níveis de batalha espiritual no teu deserto? Irmãos, e o que acontece nesse momento é que Satanás, ele acha que pode desafiar Deus. E Jesus, eu fico pensando, por que Jesus, o Todo-Poderoso, Jesus poderia dizer: Satanás, eu não quero conversa com você. Quem você pensa que é, formiguinha? Quem você pensa que é? Com o sopro da minha boca eu destruo a sua existência. Esqueceu quem criou você? Jesus não precisava entrar naquela batalha, porque o Filho de Deus entrou na batalha. Porque apesar de ele ser Filho de Deus, ele estava encarnado. E tudo o que Jesus fez foi mostrar o padrão para mim e para você de todas as coisas. O padrão de como orar ao Pai, Pai nosso que estás nos céus. O padrão de como jejuar, o padrão de como servir o próximo, o padrão de como entregar sua própria vida. Ele mostrou o padrão, e esse é o padrão de batalha espiritual, irmãos. Ele está dizendo: não se engane, mesmo vocês como filhos, vão enfrentar batalhas espirituais. Vão enfrentar guerras espirituais. Mas eu vou dar para vocês como vocês vão vencer essa guerra. E vocês vão vencer essa guerra com a palavra de Deus. E é por isso que Jesus poderia ter gritado com o diabo dizendo: você não é nada, eu te expulso em nome de Jesus, sai daqui, agora está amarrado. Jesus não fez isso. Jesus fez o quê? Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Irmãos, quando nós vamos enfrentar uma batalha, nós precisamos da palavra de Deus. Você pode, quando está na maior crise, na maior batalha, no maior enfrentamento espiritual, você pode orar, você pode jejuar, mas irmãos, a primeira ferramenta de guerra espiritual é a palavra de Deus. Aonde você saca da palavra a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para dizer a situação que você está vivendo, está escrito. Quando você não tem a palavra, quando você não tem Bíblia, e muitos de nós não temos a capacidade de decorar versículo bíblico, eu sou um deles. E eu era tão frustrado, porque eu sei onde está na Bíblia, eu sei qual é o versículo, eu sei até falar o versículo todo em algumas vezes, mas eu gostaria de ter 50 versículos decorados. Até que eu ouvi um especialista em capacidade neurolinguística, ele disse: nosso cérebro foi criado para criar caderno, tecnologia foi criada para armazenar. Por que nós usamos o cérebro para armazenar ao invés de criar? É verdade, Senhor. Então eu tenho escrito muitas coisas, mas eu sei aonde procurar na minha Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia física, eu já tive muitas Bíblias de papel, mas eu estou numa estação que eu uso a minha Bíblia no aplicativo, porque eu busco do grego, do original, dos escritos mais antigos, para fazer algumas comparações para estudo. E também para a minha leitura do devocional, mas minha esposa, ela gosta da Bíblia física. Eu tenho histórias que eu poderia contar para vocês, que eu tive que atravessar aeroporto. Falei, era só uma Bíblia, ela esqueceu dentro do avião. É só uma Bíblia, amor. Eu disse, é minha Bíblia. Ela começou a chorar, amor, é minha Bíblia. Não. Falei, mas é uma Bíblia. Não é a minha Bíblia. Ai, tive que atravessar o aeroporto, ir lá, me humilhar para a aeromoça. Ai, o que você esqueceu? A Bíblia. Ela, a Bíblia? Tem uma livraria, só comprar outra. Não, é que a Bíblia da minha esposa, não é só uma Bíblia. Ela ama a Bíblia dela. E ela troca a Bíblia quando ela está bem surrada. Mas ela tem um hábito na Bíblia dela, das coisas que Deus vai falando com ela, ou respostas que Deus vai dando a ela vai colocando alguns códigos, com letras que ninguém entende, só ela.
Daí alguma vez ela diz assim, olha aqui amor, eu recebi nesse dia, para você, para fulano, para ciclano, essa palavra. Diz, nossa, mas não tem nada a ver com a letra do meu nome isso. E às vezes eu vou para a Bíblia dela tentando descobrir os códigos, do tipo, vamos ver o que Deus está falando com ela a meu respeito, tento encontrar a letra M, tento encontrar dado. Eu faço, agora estou usando o ChatGPT para ver se ele consegue descodificar os códigos dela, mas não está dando certo. Eu estava numa situação para discernir sobre o movimento de homens, o que a gente ia fazer, como ia fazer. Busquei alguns amigos, pastores, conselheiros, profetas, e Deus não estava trazendo clareza no meu coração. Depois de um tempo de oração, o Senhor falou comigo, e eu fui falar com ela, amor, Deus falou comigo sobre essa questão dos homens. Ela disse, amor, eu já sabia desde o primeiro dia, quando eu fui orar, e ela abriu assim a Bíblia, estavam uns códigos ao redor ali. Ela disse, eu não quis falar com você antes, porque eu não queria te influenciar na busca pelo Senhor. Mas aqui Deus já tinha falado comigo. Irmãos, a Bíblia precisa ser a nossa arma de guerra. Eu tenho orgulho dessa igreja, porque vocês vão para os GCs de vocês, e vocês compartilham o que vocês leram na Bíblia. Essa igreja, ela lê 7, 10 capítulos a cada períodos que você se encontra com o seu GC, e é tão rico o que a Bíblia vai falando com você. Armas de guerra. Agora tem pessoas que têm a Bíblia apenas aberta no Salmo 91, no Salmo 23 na sua casa, e quando entra em batalha espiritual, o que ela busca? Ela não busca o que está escrito, ela busca, pastor, por favor ore por mim. Ela não busca a batalha que ela está enfrentando, ela precisa guerrear contra aquele inimigo. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, irmãos, nós sacamos a palavra de Deus como uma bomba contra o inferno. E é por isso que Jesus, ele ensina esse padrão. Por quê? Porque a palavra, nesse nível de batalha espiritual, ela ilumina as áreas escuras do engano do inimigo. Você percebe o que o inimigo estava fazendo com Jesus? Enganando ele. A única forma da gente vencer o engano das trevas é com a palavra de Deus. A segunda coisa que eu vejo no processo de libertação, nós vemos Jesus entrando numa sinagoga. A sinagoga era o lugar de ensino do povo de Israel. Jesus entrando nessa casa de ensino, de oração do povo de Israel, e ele encontra dentro da casa de Deus um homem endemoniado. Um homem possesso de demônios. Vamos para Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante. Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na igreja, na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na igreja, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus disse: cala-se, cale-se e saia dele. Respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem e violentamente saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Irmãos, antes de entrar nesse assunto, eu quero que você pense em duas coisas. Jesus entra numa sinagoga e tem um homem possesso de trevas dentro daquela sinagoga. E quando ele entra, a luz mostra as trevas daquele homem. A primeira coisa que nós vamos entender é que
Tem pessoas que podem estar muito tempo dentro de uma igreja, e ela ainda pode estar com áreas no seu coração, na sua vida, que estão escuras, que estão presas, que estão dentro de cadeias, que estão com prisões, com amarras. Mas a coisa mais tremenda desse texto que eu acho é que essa pessoa só pôde ser liberta porque ela estava na igreja. Ela estava ali na igreja ouvindo a palavra, e quando Jesus entra, as áreas do coração dela são reveladas, os espíritos que estavam agindo, prendendo, são revelados. E é por isso que uma igreja, e a igreja que eu quero pastorear, é aquela igreja que depois de ter sido liberta, celebra porque tem muitos que estão no processo de libertação dentro da igreja. Não é uma igreja que olha e diz assim: meu Deus, essa pessoa nunca muda, meu Deus, essa pessoa parece que não tem mudança de atitude, essa pessoa parece que nunca resolve os seus problemas, mas ela está num processo, ela está dentro da igreja. Eu prefiro que você esteja aqui dentro, ouvindo a voz de Deus, para que em um momento, quando Jesus traz luz sobre a escuridão da sua vida, de repente você diz: não. E sempre as trevas, o que nos prende sempre vai resistir. Esses demônios começaram a resistir, dizendo: não, quem és tu para nos incomodar? Tu és o santo Filho de Deus, veio aqui para o quê? Para nos atormentar. E de repente eles precisam se manifestar. E Jesus, ele só diz: saiam. Saiam, porque você não vai ficar mais aqui. Irmãos, existem momentos que nós estamos num culto como esse, e de repente a luz entra no nosso coração, e aquilo que estava nos prendendo, vícios, amarras, que estava nos prendendo por muito tempo num culto normal, simplesmente a gente diz: Deus me libertou. Aconteceu algo na minha vida. De repente, uma prisão que você estava por muito tempo de mágoa, porque você foi traído, porque você foi machucado, porque alguém tocou em você, coisas do seu passado, coisas que ainda estão prendendo você. De repente, num culto, a luz entra, e todas aquelas amarras soltam da sua vida, e você diz: o que aconteceu? Nesse encontro de pastores, é um encontro que a gente se encontra uma vez por ano lá em São Paulo. Pastores de mega churches. Pastores estão fazendo igrejas inspiradoras em todo o Brasil. Gente santa. Tem uma ideia, tinham muitas pessoas lá. André Valadão, tinha muita gente lá. Estou falando esse porque vocês conhecem muito esse nome. Paulo Mazzoni, que é um dos meus preletores, meus pregadores favoritos. Paulo Mazzoni, ele ministrou uma palavra sobre unidade, sobre perdão. Terminou a palavra, eu estava no chão chorando, porque veio luz sobre algumas trevas no meu coração. Eu louvei a Deus porque eu estava naquele lugar, irmãos. Porque quando Jesus veio com a luz no meu coração, eu percebi o quanto eu estava ofendido com algumas pessoas que feriram meus amigos. Não tinham ferido a mim, mas tinham ferido meus amigos. Eu não estava com nenhum tipo de mágoa, tratando ninguém mal, mas algumas pessoas eu não queria nem me aproximar. Mas o Espírito Santo falou comigo: Márcio, na tua essência você nasceu para celebrar as pessoas. E quando você não celebra as pessoas, Márcio, não é você. E eu pedi perdão ao Senhor, eu levantei dali, alguns eu fui pedir, nem tinha tanta gente, mas eu fui pedir perdão, e outro disse: Senhor, prepara um momento para eu fazer isso. Porque quando a luz entrou no meu coração, irmãos, não há nenhuma treva que podia ficar. Quando Jesus fala conosco em um momento como esse, as trevas elas precisam se dissipar. Porque tem coisas que estão nos prendendo que não são demônios, mas são amarras dos demônios. A presença de Jesus, ela não apenas consola a gente,
ela nos confronta, ela nos joga no chão, ela mostra a impureza do coração, ela mostra a amarra da mente, ela mostra o quanto o passado ainda está nos segurando e nos prendendo. Então, quando a luz chega, Jesus nos lembra: eu já venci na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, é tão importante nós resistirmos ao inimigo. A terceira coisa, se a primeira arma está escrito, é a palavra. Se um comportamento que nós precisamos ter é estar na presença de Deus, porque a luz invade as trevas do nosso coração, a terceira arma e uma das mais importantes, a adoração. Diga comigo, a adoração. Irmãos, a adoração é tão poderosa porque é mais do que música, é uma arma de guerra. Olha o que diz Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Orando e cantando. Orando e... Os outros presos os ouviam. De repente, na prisão, houve um terremoto tão violento que os alicerces daquela prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos, diga comigo, de todos, se soltaram. Irmãos, Paulo e Silas, eles não estavam apenas algemados literalmente. Eles não estavam apenas na prisão literal. Eles estavam numa prisão que era espiritual também. Eles estavam com algemas que também eram espirituais. Irmãos, quando Paulo e Silas na prisão perceberam que tinha uma prisão física, mas que tinha uma prisão espiritual, e eu quero perguntar para você, você está discernindo a batalha que você está enfrentando, que muitas vezes você tem uma batalha física, mas que tem uma pressão espiritual, então você diz, o que eu estou vendo, tem uma pressão espiritual em cima disso, tem uma coisa pesada em cima disso, não é só o que eu estou vendo, é o que o Espírito está me mostrando que tem peso, tem algo que está carregado. Então você discerne isso. Paulo e Silas, eles discerniram isso, então eles começaram o quê? Eles começaram a cantar e a orar. A adoração, ela tem poder para abrir portas e quebrar cadeias e quebrar algemas. Irmãos, quando você adora, você está entrando no nível de guerra espiritual, você está revelando no mundo espiritual quem Deus é, a bondade dEle, a eternidade dEle, a força dEle, a grandeza dEle. Você está dando honra, você está trazendo dignidade a Ele. Por quê? Porque Ele tem tudo isso, mas você que precisa saber que Ele tem isso para a batalha que você está enfrentando. E quando você adora, as portas se abrem, o terremoto vem espiritualmente e abala as estruturas, porque a adoração tem poder. Se você soubesse o poder da adoração enquanto você está num culto, enquanto você está na tua casa, enchendo o seu quarto, a sua casa de adoração, você sente aquele peso, e de repente você tem músicas de adoração que você coloca, e você começa a engrandecer a Deus, e de repente as trevas são dissipadas, o ambiente maligno é quebrado, porque agora você está adorando ao Senhor dos exércitos. Olha o que nós cantamos aqui hoje, irmãos. Alguns de vocês poderiam ter levantado as mãos, alguns de vocês poderiam ter dito, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, porque alguns de vocês quando vão no estádio, fazem bonito e aqui vocês fazem feio.
Alguns de vocês vão no estádio pelo time de vocês, e vocês estão ali, vá, vá, e vocês estão ali, e vocês estão enlouquecidos, e vocês estão bravos com o juiz, e vocês estão gritando com o goleiro, e você não tem ideia que você está num campo de batalha espiritual, e a adoração vai reconhecer quem é o vencedor. Quem é o vencedor na sua vida? Quem vence por você? É por isso que o reino das trevas está criando música para manifestar as obras das trevas, que é promiscuidade, lascívia, imundícia, roubo. É por isso que as músicas do inferno têm adultério. É por isso que as músicas do inferno estão cheias de mensagens para destruir a moralidade, porque é adoração, irmãos. Quando nós enchemos nossa casa de adoração, o reino dos céus vem e as trevas se dissipam. A Dani que diz: Márcio, você é mais corajoso do que eu podia imaginar, porque com a voz que você tem, a altura que você canta, é muita coragem. É ter muita coragem. Irmãos, porque assim, ó, quando eu estou, em cada momento, mas quando eu estou em momentos de batalha espiritual, eu não consigo ficar parado. Entrando em batalha, irmão, quando eu sinto que estou no nível de batalha, eu preciso andar, eu preciso cantar, eu preciso declarar, eu preciso orar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: alguns momentos de batalha tiveram músicas que me sustentaram. Teve momentos que tudo que eu cantava é: vai chorando louve, vai clamando louve, vai clamando louve. Eu nem sabia a letra da música e eu cantava tudo invertido, mas eu estava: vai louvando, vai, ele vai à frente abrindo o caminho, quebrando as coisas. Eu disse: Pai, tu és isso mesmo. Porque não é só música, é adoração. É adoração, irmãos. Vocês já ouviram a gente compartilhando, tem escrito nesse livro, mas nos momentos difíceis que o Mateus passou longe de Cristo, nosso filho, tinha uma música que nos sustentou. Toda vez que a gente chegava no culto, a gente cantava aquela música. Qual que era a música mesmo, amor? Qual que era a música, amor? Traz a vida aos sepulcros. Eu anotei aqui porque ela não estava de manhã. Eu falei: eu vou esquecer, porque daí eu fico aquela música, ninguém vai entender. Nós cantávamos aquela música no culto: traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, pam, 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 faz de ossos soldados, pam, pam. Mas eu cantava, ela cantava aquela música, mas a gente cantava com lágrimas e com peso no coração. Porque a gente cantava, a gente dizia sobre o Mateus, a gente cantava sobre o Mateus. Senhor, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, Senhor. E o Mateus volta para Cristo, irmãos. E quando ele volta para Cristo, ele diz: Pai, eu posso jejuar. Eu levo ele para uma chácara para jejuar. Ele diz: eu quero um lugar que não pegue internet. Deixei ele numa chácara. Vocês já ouviram essa história, alguns de vocês. Mas nós fomos num velório de uma família aqui da igreja, lá no Jardim da Saudade. E quando terminou o velório, o Mateus estava na chácara, jejuando. Quando termina o velório, eu e a Naine descemos e ficamos na frente daquelas lápides. Eram lápides bonitas. Triste, mas bonito. Nós nos abraçamos e nós começamos a olhar para aquelas lápides e nós começamos a chorar. E de repente chega uma ligação do Mateus. Bem naquele momento, ela atende e diz: oi, filho. Ela: mãe, coloca no Viva Voz, o pai está com você. Ela colocou no Viva Voz. Ela diz: conseguiu subir no monte aqui, conseguiu um pouco de internet. Eu queria pedir perdão para vocês.
Queria pedir perdão porque eu pequei contra vocês, pequei contra a igreja, pequei contra Jesus, e eu quero pedir perdão para vocês. Naquela hora nós começamos a chorar mais ainda. E ela disse: filho, e ela, caiu a ligação. E ela não falou nada para mim, ela só começou a cantar: traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Irmãos, a gente nunca vai esquecer aquele dia, porque a canção de adoração que nos colocou em guerra, a música que nos deu força na guerra, no momento de maior dor, aquela música foi a música que nós lembramos quando a vitória chegou. Eu me lembro quando eu era um jovem pastor, Mateus tinha uns 5, 6 anos de idade. Eu me decepcionei com Deus. Aconteceu algo na minha casa, que em um momento apropriado a gente pode compartilhar com vocês, que eu me ofendi com Deus. E eu entendo quando uma pessoa, e eu disse semana passada sobre nós podemos por uma estação até ficar lidando com dores no coração, mas nós não podemos deixar aquilo se tornar raiz. Mas eu me ofendi com Deus, e quando eu cheguei em casa, depois de ter chorado com algumas pessoas, depois de ter falado para algumas pessoas, eu cheguei em casa, subi até um ático que nós tínhamos, e eu dobrei meus joelhos, e eu disse para o Senhor: Senhor, eu posso me ofender com qualquer pessoa, Senhor, eu posso me ferir com qualquer pessoa, mas não com o Senhor. Mas eu estou muito ofendido, Senhor, contigo. Me perdoe. E eu coloquei a música de adoração que eu sempre usava para entrar em louvor no Senhor. Uma música do Marcos Witt, que dizia assim: Deus de pactos, que cumpre suas promessas, mantém fidelidade. Aquela música para mim reconhecia a grandeza de Deus, mas naquele momento era a única adoração que podia tirar as trevas do meu coração. Irmãos, nossa adoração, ela rompe com as trevas. A música, quando você está indo para o teu trabalho e você tem uma situação difícil lá na sua empresa, enche o teu carro de adoração. Quando você não está conseguindo vencer uma batalha de pecado, quando você está cheio de lascívia, de desejos mundanos, enche a sua vida de adoração, porque vai dissipar esses espíritos das trevas que estão querendo te aprisionar o teu passado de novo. É por isso que a adoração é tão importante. Ela rompe as trevas, ela quebra as cadeias. Irmãos, e o mais lindo é que a Bíblia diz que a adoração de Paulo e Silas quebrou a cadeia e as correntes de todos. De todos. Enquanto você está aqui, não cante mais. Adore. E adore mais do que você torce pelo seu time. Porque Deus é merecedor demais. Irmãos, a batalha espiritual ela é tão real quanto o ar que você respira. E as trevas vão resistir, mas elas não podem prevalecer. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, nossa luta não é contra a gente, contra uma pessoa, mas contra os poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas e das forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tem gente que acha que o diabo está lá na terra, na verdade, eles trabalham nas regiões celestiais. Mas essa é uma verdade, Colossenses 2,15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, Jesus fez deles um espetáculo público, porque Jesus triunfou sobre eles lá na cruz. Já triunfou, irmãos, Jesus já triunfou, já brilhou a luz. Pastor, então como que eu venço essa batalha? Equipe de louvor pode subir.
Como eu luto essa batalha? Primeira coisa, irmãos, nós já falamos isso, mas eu quero te dizer, não tem como lutar essa batalha sem salvação e sem a palavra. Salvação, quem não é salvo vai ter uma guerra constante e não vai discernir o Espírito. Quem não é salvo por Cristo Jesus, você pode ser criatura de Deus, você foi criado por Deus, mas para ser filho, você precisa entregar sua vida a Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: usem o capacete da salvação. Irmãos, todos os dias, você que é salvo, você precisa colocar o capacete da salvação. E você precisa dizer assim: o sangue de Jesus me salvou. Em nome de Jesus eu sou salvo e eu não vou me perder, eu não vou corromper meus princípios. Senhor, guarda minha mente. Por que o capacete? Porque o capacete da salvação vai guardar a sua mente. E isso é uma ferramenta de proteção. Mas ele também diz que há uma arma de guerra, que você ataca o inimigo. A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. De novo o apóstolo Paulo, Jesus guerreou contra o diabo. Está escrito, está escrito. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, sabe como você guerreia? Com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, não lute a batalha sozinho. Mateus 18, 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmão, se você vem a uma igreja e você só frequenta o culto, e você não tem um grupo, você não está num grupo de crescimento, você não está com gente orando com você, com gente protegendo você, você está em um lugar perigoso. E é por isso, irmãos, outra coisa que nós precisamos, resistir ao diabo. Em Tiago 4,7 diz assim: submetam-se a Deus. Quando você se submete a Deus e você resiste ao diabo, ele fugirá de você. Submeta-se a Deus, resista aos ataques do inimigo, e ele vai fugir de você. A primeira coisa, use o capacete da salvação, a espada do Espírito. Não lute sozinho, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Mas, irmão, aprenda uma coisa: adore no meio da escuridão, adore na meia-noite da sua vida, adore quando chega a meia-noite, você precisa de uma porta se abrir, seu coração ser mais sensibilizado, tua vida ser tocada pelo Espírito Santo. Adore, adore. Você imagina o que nós vamos fazer nessa vigília? Nós vamos adorar, nós vamos adorar, nós vamos adorar aqui nessa vigília. Por quê? Porque nós vamos preparar um campo de guerra. O vencedor vai chegar aqui triunfante, porque nós vamos dar poder e autoridade no mundo espiritual, dizendo: Senhor, tu tens, mas eu quero reconhecer que o Senhor tem. Irmãos, você pode amar muito seu cônjuge, mas diga para ele que você o ama e que você gosta dele, que você aprecia e que você tem uma admiração por ele, só no dia do teu casamento, para você ver se esse casamento vai para frente. A gente precisa dizer que você está linda, você é maravilhosa, meu Deus, você é a mais bela, meu Deus, eu sou apaixonado por você já há 28 anos, eu te amo da minha vida, meu Deus, você canta, você prega bem, você canta bem, por quê? Porque precisa de reconhecimento. É por isso que a adoração é você dizendo para Deus, dizendo: Deus, eu te amo, Deus, tu és digno, Deus, tu és precioso para mim, Deus, eu quero viver minha vida para o Senhor, Senhor, tu reinas, Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és tudo que eu tenho. E você então está dizendo tudo que Deus já é, mas para você está dizendo: Ele é tudo isso mesmo. Irmãos, quando os meus filhos dão um elogiozinho para mim, um elogiozinho, eu já me derreto, eu fico nem bobo, sabe? Meu Deus do céu, eu fico que nem pastel de feira, só o óleo assim, uma delícia, uma delícia. Porque eu amo que os meus filhos possam me reconhecer.
Agora, uma coisa linda a gente poder chegar num culto, Deus, e Deus, ei, passou luta essa semana, mas enfrentou coisa esse meu filho essa semana. O diabo está querendo peneirar ele como quis peneirar Pedro. Não, mas está enfrentando uma batalha, e olha ele lá, adorando. Olha lá, o filho dele estava longe, e olha como está o Márcio e a Naine lá, eles estão adorando mesmo no momento mais desafiador. Ah, irmão, você pensa que um pai vê e sente quando você adora? É poderoso, é lindo demais. Vamos nos colocar em pé para a gente pelo menos adorar um pouquinho. Vamos adorar um pouquinho, mas antes de adorar, eu quero encerrar com esse versículo. Ah, irmãos, nós vamos declarar esse versículo. Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? O Senhor, irmãos, vamos ler junto isso, 1, 2, 3 e... Vamos mais uma vez. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Ah, irmãos, o Senhor, irmãos, levanta as tuas mãos, não importa o momento que você está vivendo, as batalhas que você está enfrentando. Esse jejum também será jejum de libertação. Mas, irmãos, vamos adorar, vamos declarar, vamos pegar essa canção e fazer dela uma oração, uma declaração de vida. E as trevas se desfazem. Declare isso, declare. Ah, Senhor. Outro nome, Jesus, Jesus. Declare, declare. Declare, declare. Comece a orar, comece a orar, comece a pedir ao Espírito Santo poder sobre a sua vida. Ah, Espírito Santo, nos toca nessa noite, que brilhe a luz nas nossas trevas, que brilhe a luz nas nossas trevas. Entregue a Deus o que você precisa, entregue a Deus,
Não saia daqui com essa escuridão. Não saia daqui com essa escuridão. Deixa Jesus entrar. Rabababachataralababacai. Vamos declarar, Laís, teu nome é luz. Declare isso. Vamos de novo. Teu nome é luz. Vamos de novo. Teu nome é luz. Não há, não há. Não há, não há, não há. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva o teu povo, Jesus. Aviva, aviva, aviva. Aviva. Tira da prisão, Jesus. Jesus, Jesus. Declare. Ah, meu Deus. Jesus, Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Dê um aplauso, dê um aplauso. Dê um aplauso. Irmãos, antes de ir para casa, eu preciso fazer uma oração. Eu estou lutando com isso desde a hora que eu cheguei aqui, mas eu sinto que o Senhor quer liberar uma cura para algumas pessoas nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio que está com problema no sangue. Se você é essa pessoa que está com problema no sangue, está com uma enfermidade no seu sangue, levante as suas mãos. Você diz: olha, eu estou com um problema sério no meu sangue, e eu preciso de realmente que Jesus me traga libertação, cura. Se você é essa pessoa, eu vou pedir para que você venha aqui para frente, os pastores vão orar por você. Eu sinto também que o Senhor quer liberar sobre essa noite uma cura, sobre as trevas, que uma palavra, pode vir aqui para frente, você que pode chegar aqui, mas eu sinto que tem uma palavra que quando chega na vida de alguém, câncer, essa palavra ela traz escuridão, ela traz trevas. Então, se você está debaixo desse decreto, dessa escuridão, dessas trevas, e você está cheio de luz, vencendo isso, mas hoje eu sei, o Senhor quer tocar a sua vida. Então, se você está debaixo dessa enfermidade, o Senhor está expulsando, está mandando embora, e eu declaro cura sobre a sua vida.